Fala aí, pessoal, beleza? Tamo de volta mais uma vez com mais um vídeo pra você. Seja bem-vindo a esse canal. Se você for novo por aqui, quero pedir pra você se inscrever nesse nome vermelho que aparece aqui embaixo. Deixa também o teu like pra fortalecer o canal e nos dar essa força aí, beleza? Hoje nós vamos, eu vou postar um vídeo aqui muito bacana, não sei se você já viu, mas eu tenho certeza que você vai dar muita risada, porque quando eu vi, eu ri muito. São as mitadas do porta-voz do presidente Jair Bolsonaro. Só a cara dele já é engraçada, né? Imagine ele fazendo ali as suas caras e bocas e dando cada resposta para os repórteres que, nossa, muito show mesmo, muito top. Você vai ver e vai gostar e vai deixar muito like, vai compartilhar com teus amigos aí, ok? Então vamos pro vídeo, roda, vai! Assim vocês não me ajudam, cadê meu óculos? Nós temos microfone, qual é a situação? Por favor. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tem duas perguntas. A primeira, você falou sobre uma sintonia na comunicação. Quem está responsável por alimentar as redes sociais? Hoje, quem está atualizando? A cargo de quem está essa atividade? O Twitter do presidente atualiza o presidente. O senhor falou que é o presidente que cuida da rede social dele, mas é porque no passado um dos filhos dele, o Carlos, já teve acesso à senha e tem uma dúvida se hoje ele ainda tem. Então eu queria saber se o Carlos também atualiza as redes e especificamente as publicações da noite de terça-feira, do vídeo do bloco e na quarta-feira de manhã do Golden Shower, se foi o presidente que publicou ou se foi outra pessoa. O Twitter de Jair Messias Bolsonaro. Então, naturalmente, Jair Messias Bolsonaro é o responsável por aquilo que é publicado. Desculpa insistir, porta-voz, o senhor falou que ele é responsável pelo que era publicado, mas foi ele que publicou? Ele é responsável por aquilo que foi publicado. Ainda sobre a questão do Twitter, hoje, enquanto o presidente discursava, foi feita uma publicação no Twitter dele. Portanto, não tem como ter sido ele que fez essa publicação. O presidente é responsável por aquilo que é publicado no Twitter. Então não é ele que imposta isso. O presidente é responsável por aquilo que é publicado no Twitter. Paz, boa noite. Tem previsão para conclusão... Qual é o teu nome, por gentileza? Heloísa. Tem previsão para... Qual é o órgão? Hã? Qual é o seu órgão? TV Globo. Quais são os pontos específicos da reforma que o presidente sabe que serão alterados e que ele aceita essas alterações? Isso já tem claro no governo? O presidente hoje pertence ao poder executivo. O poder legislativo cabe ser conduzido pelos nossos representantes da sociedade dos estados no Congresso. Boa tarde. A recomendação médica... Qual é o seu nome, por favor? Lauriberto, do Poder 360. A recomendação médica é de que o presidente recebesse visitas restritas ao hospital. Mas só hoje foram 5 pessoas, 3 ministros, do governador e o secretário. As visitas elas estão restritas. Elas não são impeditivas sob o ponto de vista médico. Não, por favor, no microfone. O governo tem essa informação? Então é assim que o presidente trabalha, nós trabalhamos de forma uníssona, temos até aqui o nosso ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O general me auxilia aqui, aliás o general foi chefe do Seconsex, né? É o meu guru, eu vi a fotografia dele durante muito tempo e perguntava para a fotografia o que é que eu devia fazer e normalmente eu acertava quando eu perguntava para a fotografia dele. E qual seria a reação, o planejamento para isso? Qual foi a tua primeira pergunta, por favor? Porta-voz, Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Quando o senhor disse que não Qual foi a tua pergunta? Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som, por favor. Eu aguardo.
Isso aqui está parecendo final de Copa do Mundo hoje, hein? Paz e bem. Oi, porta-voz. Porta-voz, ainda tem um monte. Voz, boa noite. Tem previsão para conclusão... Qual é o teu nome, por gentileza? Heloísa. Tem previsão Qual é pra o órgão? Hã? Qual é o seu órgão? É TV Globo. TV Globo. Obrigado, Luísa. Tem algum esquema de segurança especial para o Juan Guaidó aqui no país? Fala um pouquinho mais próximo do microfone. Algum esquema especial de segurança? Elas estão dentro daqueles desafios. Vamos aguardar os colegas saírem. Podemos continuar. Mas essa batalha judicial, o senhor acredita ou não? Nós não acreditamos em batalhas judiciais, porque na justiça não existem batalhas, existem decisões pensadas. Eu queria saber também se dá para detalhar a conversa que o presidente Bolsonaro teve ontem com o ministro Gilmar Mendes sobre essa questão da investigação da Receita. Confirma não posso essa detalhar, ligação? é uma conversa pessoal e que durou pouco mais do que 2 minutos. Por que o ministro Bebiano foi demitido? Junto com isso, o presidente já havia realmente decidido que ele seria afastado sexta-feira. Se decidiu, por que se demorou tanto para concretizar essa demissão? E se foi oferecido algum outro cargo para ele? O motivo da exoneração do ministro Bebiano é de foro íntimo do nosso presidente. Com relação a haver sido antecipadamente assinado, não é verdade. A Polícia Federal hoje abriu um inquérito em Minas Gerais para investigar o esquema dos laranjas envolvendo o ministro do Turismo, revelado pela Folha. Como o presidente tem visto esse caso, e ele vai manter o ministro mesmo sob investigação da Polícia Federal? Os temas relativos à justiça, a elas, devem ser consideradas. Qual foi a outra pergunta, Tânia? Oferecido... Desconheço essa informação. Por que demorou tanto, então, porta-voz? É uma decisão de foro íntimo do nosso presidente. A negociação. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Queria fazer 2 perguntas, por gentileza. Rodolfo é o nome do meu pai. É? Que bom. Onde o presidente vai passar o carnaval? Vai perguntar se vai tomar cerveja no carnaval? Porta-voz, o Wellington da Rede Amazônica. Nessa reunião do Conselho, hoje à tarde... Posso dizer selva? Brasil acima de tudo. Mas, por favor, vamos usando o microfone, nos facilita bastante. Minha vez aqui então, general, mais ou menos no mesmo sentido. É o nosso SBT pronto para o combate. Agora Record TV, general, tudo bem? Isso eu já respondi, serão mantidos estocados. A pergunta foi, eles permanecerão lá? E eu já respondi, por gentileza, no microfone. Tem um prazo de validade bastante alongado, então 2, 3 meses não é o tempo que possa nos preocupar nesse sentido. Outra pergunta eu já havia respondido. Porta-voz, boa tarde, tudo bem? Marcelo Ribeiro, do Valor Econômico. Oi, Marcelo. Eu quero voltar à questão da pergunta feita pela Delis, porque há umas 2 semanas, se a gente fizesse um monitoramento de votos ali no Congresso, por exemplo, que eles diziam que interlocutores aqui no Planalto diziam a eles que não chegava a 100 votos. Queria saber como que se explica esse aumento de 160 votos em cerca de 2 semanas. Tem uma questão também em relação ao texto... Vamos à questão de votos. Tá. Os votos, eles só se configuram efetivamente na hora de apertar o Enter. Em relação ao texto dos militares, a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, disse ontem que o texto já estaria pronto. Levantando inclusive questionamentos sobre o que poderia estar segurando que esse texto fosse encaminhado ao Congresso, já que é uma exigência feita pelos parlamentares para que eles indiquem os nomes para compor a CCJ, que é o primeiro passo da reforma da Previdência no Congresso. O que está segurando
esse texto aqui? Por que ele ainda não foi encaminhado ao Congresso se ele já está pronto, ou ele ainda não está pronto? E eu tenho uma terceira questão em relação ao Olavo de Carvalho, que hoje fez declarações. Você disse que era mais uma pergunta, já está na segunda parte da segunda pergunta. Vamos responder a primeira pergunta. Eu queria saber se tem alguma decisão do presidente quanto à interferência dos filhos do presidente em assuntos de governo, como foi nesse caso do ministro Bebiano, em que o filho, Carlos Bolsonaro, foi até as redes sociais e expôs toda essa crise. Eu sinceramente não entendi bem a tua pergunta. Última pergunta, por favor. Então, só um pouquinho, gente. Agente brasileiro, Ministério das Relações Exteriores. Gente, paz e bem, obrigado, boa noite. Estão vindo para o Brasil para comprar alimentos, mantimentos de primeira necessidade também. Caso a fronteira seja fechada, como é que fica a situação desses venezuelanos aqui no Brasil, em Roraima? Mas o governo pretende alguma ação de emergência para acolher esses venezuelanos a mais? Da parte do governo brasileiro e diante da nossa soberania, o limite de ação é a faixa de fronteira. Os fatos, os eventos, as ações desencadeadas além da nossa borda de fronteira são naturalmente de responsabilidade do governo venezuelano. Como ficam os venezuelanos aqui no Brasil? Eles já estão sendo acolhidos, já estão sendo orientados, já estão sendo vacinados, já estão sendo introduzidos em território brasileiro, não de agora. Há um ano por meio da Operação Acolhida. Mas se a fronteira fechar, eles não vão conseguir ter acesso. O Brasil acolherá eles igualmente aos outros que vieram com a intenção de quedar-se aqui no nosso país. Obrigado. Só mais uma, Ana, por favor. Eu fico com pena do pessoal sentado aí. Vou virar um pouquinho para o lado de cá, né? O pessoal só está do lado de cá, né? Virar para cá. Por favor, aqui. Gustavo Schmidt, Jornal O Globo. Passava por? Pela retomada da atividade dos movimentos intestinais. Sim, claro. Você está observando o copo com água pela metade. O que mudou na rotina dele indo para a semi-intensiva? Nada. Me perguntaram qual era o desejo do presidente em termos de prato. Um bife com batata frita. O ex-presidente Lula recebeu a sentença pelo caso do sítio de Atibaia. Eu quero saber se o presidente Bolsonaro ficou sabendo e se fez algum comentário sobre o assunto. Sobre as questões de justiça estão adstritas à justiça e a ela devem ser endereçadas. Essas intercorrências com altas e baixas são normais em uma pessoa que teve, em menos de 4 meses, 3 cirurgias, das quais 2 em caráter emergencial. Porta-voz Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. O presidente comentou sobre as acusações de que o ministro do Turismo usou laranjas para financiar a campanha dele. Não, ele não comentou e não comentaria, porque esse é um assunto que deve estar restrito. Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, advoga que a imprensa seja imparcial e que ela faça chegar a essa sociedade, traduzindo naturalmente, segundo as suas avaliações, o fato em si. O senhor falou que ele já está usando o celular para se comunicar. A gente pode dizer que ele já está despachando por mensagem, ele está lidando com a equipe dele, com os ministros deles, por mensagem de celular? Hoje, nos tempos de WhatsApp e mídia social, eu diria que sim. Porta-voz, 2 perguntas, se o senhor me permite. A primeira eu gostaria de falar sobre o Congresso, já que o senhor tocou nesse tema. Ontem o secretário de Previdência falou que foi uma determinação do presidente incluir os militares na reforma da Previdência, mas não deixou claro se isso vai ser enviado no mesmo projeto, na mesma emenda, se vai ficar para uma segunda etapa, como o presidente já falou, se vai ser depois da votação de primeiro turno da PEC, como aí já foi aventado pelo segmento militar, qual vai ser o formato da proposta de reforma da Previdência no tocante aos militares. Hoje são 2, 3 ou 4 perguntas. Esse é o tema. Ontem o senhor disse que não tinha uma data ainda para alta, com esses novos exames, essa melhora, a retomada de caminhada. A gente tem uma perspectiva. Queria saber se o presidente despachou hoje, se ele assinou algum ato. E sobre a reforma da Previdência, tem expectativa de que ele analise daqui, uma parte da equipe econômica cogitava, por exemplo, apresentar até a semana que vem? Ou a decisão é esperar o presidente voltar a Brasília e só depois vai ser liberada a reforma? Obrigada. Essa é uma pergunta
O próprio líder do governo já está sendo questionado sobre a sua capacidade de articulação. Ele não conseguiu organizar uma reunião de líderes ontem. O presidente confia na capacidade do Major Vitor Hugo e vai mantê-lo na função de líder do governo? O Major Vitor Hugo é um excepcional cidadão, egresso das fileiras militares, primeiro colocado em todos os cursos pelos quais ele passou, incluso o curso de analista legislativo. Alçado à condição de deputado federal, o presidente o escolheu porque encontrava nele e encontra ainda a pessoa para dirigir esse processo de convencimento do nosso Congresso, da nossa Câmara. Tá bem? Fé, esperança e amor. Obrigado.